Vou fazer aqui um exemplo de um sistema de iodos lineares de coeficientes constantes e para resolvê-lo eu vou utilizar o método dos operadores. Bom, temos aqui então o seguinte sistema de equações diferenciais ordinárias. Para resolver esse tipo de sistema, a gente vai utilizar um operador, certo? Então, no caso aqui, eu vou utilizar o operador que faz relação a derivada em relação a t, certo? Então, reescrevendo, rearrumando nosso sistema, nós vamos ter que a derivada em relação a x, que no caso seria esse termo, mais d mais 2 que multiplica y, que aqui nós temos a derivada de y, então isso aqui é d, e esse menos 2yt aqui, ele não é uma derivada, então ele vai ficar só um termo com a incógnita y, certo? E na linha de baixo nós temos aqui a derivada de x, então nós temos dx, o 3xt passa para cá, menos 3xt, como é só uma funçãozinha, a gente deixa em relação a x só sem derivada, então menos 3x. E o mais 2yt passa para o lado de cá como menos 2yt. Feito isso, nós vamos começar a eliminar alguma das letras que nós temos. No caso aqui, começando pelo y, nós vamos resolver o nosso sistema de modo que eliminemos o y. Para a gente eliminar o y, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, aqui em cima, o y está sendo multiplicado por d mais 2y. E embaixo ele está sendo multiplicado só por menos 2, certo? Como a parte de baixo já está negativa e a de cima está positiva, para a gente poder cortar, tá ok, certo? É só eu somar as duas expressões. Só que elas estão sendo multiplicadas por fatores diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda essa expressão de cima por 2 e toda a expressão de baixo por d mais 2. Fazendo isso, já está pronto aqui, nós vamos ter o seguinte. O y vai cortar com y, vai sobrar o quê? 2d, certo? Mais d mais 2, que multiplica d menos 3, certo? Porque o dx também vai acabar cortando com o dx. E isso tudo vai ser multiplicado por x. E isso vai ser igual a d, a derivada ao quadrado, mais a derivada, menos 6x de t, certo? Fazendo o mesmo processo agora, para eliminar o x, nós vamos multiplicar aqui. O de cima está sendo multiplicado por d e o de baixo está sendo multiplicado pela derivada menos 3. Então, nós vamos inverter aqui e fazer a de baixo vezes menos d para poder cortar. E a de cima a gente vai multiplicar pela derivada menos 3, tá? Que é o termo que o x está sendo multiplicado no termo de baixo. Fazendo isso, e cortando quem der para cortar, nós vamos ter que a derivada menos 3 vezes a derivada mais 2 vai ser igual a 2 vezes a derivada mais vezes y, certo? Fazendo aqui vai dar d ao quadrado menos d menos 6, só que menos d mais 2d vai dar mais d, certo? Então, nós temos esse termo aqui para y. As raízes aqui, no caso, vão ser iguais, Então, as raízes em cima e embaixo vão ser 2 e menos 3. Ok? E com isso a gente monta, a solução. A solução de xt vai ser C1 vezes E elevado a 2t, mais C2 vezes E elevado a menos 3t. A gente faz
o C1, no caso, vezes E elevado à raiz vezes T, certo? E a y de t vai ser igual a C3 vezes E elevado a 2t mais C4 vezes E elevado a menos 3t. E agora nós temos o seguinte: a derivada de x menos 3x menos 2y é igual a zero. De onde veio isso? Daqui de cima, certo? A gente só passou, só organizou no caso, né? Passou todos os termos para o primeiro membro. E com isso nós temos que a derivada de x menos 3x menos 2 é igual a zero. E com isso o que a gente faz? A gente monta aqui essa mesma expressão, só que utilizando os termos aqui, fazendo uma substituição, certo? Então, a derivada de x, a gente vai fazer a derivada aqui, ó. O 2 desce, fica 2 vezes C1 vezes E elevado a 2t, menos 3C2 elevado, E elevado a 3t, certo? E assim por diante até a gente montar toda a expressão fazendo a substituição. Perdão que aqui tem um erro. É menos 3t aqui, tá? E aí o resto é só substituir fazendo menos 3 vezes x, então vai ser menos 3 vezes isso, e menos 2 vezes y, então vai ser menos 2 vezes essa expressão de baixo, ok? Só substituir bem tranquilinho. E arrumando os termos, né, nós vamos ter dois tipos de termos arranjados aqui. Nós vamos ter os termos que tem o E elevado a 2t e os termos que tem E elevado a menos 3t. Se vocês repararem, ó, 2t menos 3t, 2t menos 3t, 2t menos 3t. Então, todos os termos estão multiplicando exatamente ou E elevado a 2t ou E elevado a menos 3t. Então, a gente pode pôr em evidência alguns termos para poder ficar mais simples o entendimento, ok? Então, nós vamos ter o quê? Se toda essa expressão é igual a zero, ou isso é igual a zero, ou isso é igual a zero, certo? E para isso acontecer, aliás, para a expressão ser igual a zero, como a gente tem uma soma aqui no meio, isso vai ter que ser zero e isso aqui também vai ter que ser zero, certo? Então, igualando essas duas expressões iguais a zero, a gente vai ter que, por exemplo, C2 vai ser igual a menos C1 sobre 2. Bem simples de enxergar. Se a gente isola o C3 aqui, vai ficar o C1 passa para o outro lado, mais C1. E o 2 passa para o outro lado também e fica C1 sobre 2. Quer dizer, menos C1 sobre 2, porque passa menos 2, né? E o C4, né, seguindo esse mesmo raciocínio, igualando essa parte aqui a zero, o C4 vai ser igual a menos 3C2, ok? E agora é só montar a solução, né? Porque a gente encontrou agora, como a gente tem um sistema de duas equações, é interessante que nós tenhamos menos variáveis, certo? Então, aqui a gente tem a C1 e a C2 só como variáveis. Então, isso é bem aceitável. O que a gente fez para assumir com C2 e com C3 e com C4? Nós pegamos essas relações que nós encontramos aqui, onde C3 é igual a C1 sobre C2 e C4 é igual a menos 3C2, e substituímos nessa relação aqui. Então, C3 aqui no caso, por exemplo, virou menos C1 sobre 2. E o C4 virou menos 3C2. E aí, só substituindo, e está pronto o nosso sistema de equações diferenciais ordinárias. Ok?